Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou recebendo aqui em casa dois grandes amigos, meu amigo professor Rodrigo Francilino e a minha amiga professora Rebeca. A gente gravou recentemente um vídeo sobre a Venezuela, foi tão legal, né? Foi. Quem assistiu conseguiu entender a profundidade do tema, o histórico. Às vezes a gente vê as coisas no jornal, né, Francilino? E parece que tudo começou agora, mas não é assim. Olá pessoal, meu nome é o professor Rodrigo Francilino e valeu por me convidar para mais esse vídeo aí. Eu estou muito feliz e hoje para falar de... Hoje o tema é Brexit. Já ouviu falar? Hoje nós vamos destrinchar tudo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. E olha que já tem aí mais de um ano, né? Vão aí para dois anos Tá que esse tema... Tá maior que uma novela, né? Mas novela mexicana, né? E hoje a própria imprensa fala, mais um capítulo da novela do Brexit. Exatamente, impressionante. Brexit já é um termo interessante, né? É a união de duas palavras em inglês, né? Britain and Exit, né? Isso. Então a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Quem diria, né? Eu penso, Rebeca, que a União Europeia é o maior símbolo do esforço de convivência entre as nações. Quer dizer, você tem uma Europa recém-saída da Segunda Guerra Mundial, com potências que tinham desavenças centenárias e que agora consegue formular o maior evento de fraternidade internacional de que se tem notícia. E é tão bacana você ter descrito esse perfil, né, da origem da União Europeia, que eu quero também te dizer que o ganhador do Nobel da Paz de 2012 foi a União Europeia. Olha aqui. Ganhou o Nobel da Paz como exemplo de bloco unido, como exemplo de bloco que construía um cenário de harmonia, um cenário de estabilidade na Europa. Então, olha como que a história ela acaba dando voltas e também, né, fazendo com que a gente se surpreenda. Porque em 2012 a União Europeia estava dentro de uma relativa estabilidade e aí vieram uma série de crises que daqui a pouco a gente contextualiza com maior propriedade. E é claro que essas crises, assim como em todo casamento, abalam a relação e acabou levando os britânicos, não sei se os britânicos, porque também quando a gente pede o divórcio, Israel, tem um tempo assim que depois a poeira baixa e a gente se arrepende. Provei teu beijo, magoei minha dor. Às vezes você repensa, né? Menino, quando a gente coloca no papel e pesa, né, o que as consequências que vão nos trazer, nem sempre é a melhor solução. Eu tenho cá pra mim que o Reino Unido também está meio que arrependido. Se hoje houvesse novamente uma nova consulta ao povo britânico, eu acho que o resultado não seria o mesmo. Né? Mas é claro que é muito complicado também fazermos conjecturas, ficarmos aqui, né, divagando sobre um possível resultado. O fato é que o Brexit, né, foi sim a maioria, inclusive apertada. Muito apertada, gente. Em Londres, por exemplo, a decisão do Brexit foi derrotada, né? Mas por uma pequena diferença, Rebeca, se eu me lembro bem, não chegou a 1% essa diferença. Foi menor do que 1%. Menor que 1% de diferença e no interior, né? E é importante para a gente poder contextualizar a todos que isso tudo começa com a origem, né, para a gente começar de tudo, com um bloco econômico formado por 3 países na época, né? Benelux, o famoso Benelux, para quem está estudando lá no iníciozinho da história, quando você falou, lembrei da minha professorinha. O Benelux ainda não é um bloco econômico, né? Ele é mais um acordo no cenário de fim de Segunda Guerra, tudo destruído, era importante. E aí, muito bem citado o Benelux, Belgique, Netherlands e Luxemburgo, né? Então é Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Uma outra curiosidade para você também, o nome não é Holanda, o nome é Países Baixos, Netherlands, né? Terras Baixas. Então a gente fala aqui no Brasil Holanda, não está errado não, mas numa prova, se ele colocar Países Baixos, fica atento, ele está falando da Holanda, Amsterdã. Isso. Coisas legais. Uma brincadeira sem graça. Tira a câmera de mim. Tá. Qual era o interesse do Benelux? Eles eram produtores de
minério, né? Carvão. Principalmente carvão mineral e ferro para fazer aço. Sim. Eram elementos fundamentais, vitais para reconstruir a Europa. E às vezes você tem o carvão e eu tenho o ferro. Então vamos nos unir. Porque são 3 países muito pequenos, né? E aí, do Benelux, nós vamos ter um passo à frente, né? Porque o negócio deu certo. Deu certo. E aí teve gente que se interessou e pediu para entrar. Vou entrar nessa aí também. E aí passou para ser exatamente... SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Aí a Itália, a Alemanha que ainda estava bipartida, a Alemanha Federativa, e também a França pediram para entrar. A Federativa seria a Alemanha Ocidental, Isso. Aquela que manteve-se no bloco capitalista durante a Guerra Fria. Qual era a capital da Alemanha? A Alemanha Federativa, a Alemanha Ocidental. Bonn, menino! Ai, ótimo! Bonn, E aí Berlim é a capital da Alemanha Oriental. Poxa, e aí, gostei. Tem a unificação só em 1989, isso com a queda, né? Na verdade, a unificação acontece em 90. A queda do Muro de Berlim é em novembro de 89 e a unificação em 90. Isso. E uma outra coisa também interessante é a gente citar que hoje a mais importante cidade alemã é Frankfurt. Frankfurt é o centro que econômico, é o centro econômico. E a Bolsa de Valores. Sim, né? E não só da Alemanha, da Europa, a bolsa mais importante da Europa é de Frankfurt. É lá em Frankfurt que está o Banco Central Europeu e a Casa da Moeda que fabricam o euro. A Alemanha fabrica o euro e distribui para as 19 nações. 19 não, porque ela também, né? Então para as outras 18 nações que também adotam. Aí, Rebeca, da SECA, nós fomos para... o mercado comum europeu. Aí nasce o primeiro bloco econômico do mundo. Isso na década de 50. Ou Comunidade Econômica Europeia. O mercado comum europeu era formado por quantos países nessa oportunidade? Inicialmente por 6, que eram os países do SECA. Então, inicialmente, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha. São os fundadores. Ok. O tempo se passa e outros países observam e notam que realmente o negócio deu certo. E é claro que apresentam proposta para também entrar. Aí na década de 70, em 73, entra o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. É importante lembrar que aí quando entra o Reino Unido, na verdade não entra só o Reino Unido, entram 4 países, correto? Porque na verdade o Reino Unido que é o país. E aí vem junto com eles então Irlanda, porque sempre há essa confusão das pessoas. O Reino Unido é um país só, formado por quatro, como a gente pode dizer? São 4 reinos. Okay. Na verdade, 3 reinos e uma província, porque a Irlanda do Norte não é reino. Então, mas na ilha da Grã-Bretanha você tem 3 reinos: País de Gales, Inglaterra e Escócia. Reino Unido, são 3 reinos unidos, mas em outra ilha, a Irlanda do Norte. Os caras são metidos que até para isso, na questão geográfica, eles se separaram, né? Ficaram, o britânico é tão invocado que até geograficamente, fisicamente, ele é um arquipélago, né? Agora, olha que interessante, Rebeca. Em 1973, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, entra na União Europeia. Perfeito. E para quem ainda está nos vendo, é importante a gente dimensionar o tamanho disso na política, na vitória das relações internacionais. Você tem agora, no mesmo bloco econômico, 3 nações que historicamente se digladiavam. Primeiro você tinha franceses e ingleses no século XVIII e início do século XIX em guerra. A era napoleônica está aí para mostrar, né? França e Inglaterra não se entendiam, isso acaba com a derrota napoleônica ali em 1815/1816. Depois, na segunda metade do século XIX, inicia-se a Guerra de Unificação da Alemanha, em que a Alemanha vive uma desavença com a França. Então, franceses e ingleses não se entendiam. Assim que passam a conviver pacificamente, a Alemanha nasce e mergulha a Europa numa nova guerra, são as guerras de unificação. Sim. Marechal Bismarck, né, vai derrotar os franceses, na época sob o governo de Napoleão III, né, que vinha com toda a pompa de ser sobrinho neto de Napoleão Bonaparte. E que responsabilidade. A França vai ser derrotada pelos alemães, uma Alemanha recém-formada. A França vai ser humilhada. O primeiro imperador alemão vai ser coroado no Palácio de Versalhes sobre os escombros de uma França
derrotada militarmente. Que humilhação. Em 1871, né? Então, franceses, ingleses e alemães não se entendiam. E no alvorecer do século XX, essas desavenças explodem com a Primeira Guerra Mundial, quando toda a rivalidade dos velhos europeus com a nova Alemanha vem à tona, aflora. 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, alemães versus franceses e ingleses, Tríplice Entente versus Tríplice Aliança. Isso, você vê. E depois uma Segunda Guerra Mundial, com um saldo que no cálculo de Eric Hobsbawm são 48 milhões de mortos. Né? Lembrando que uns 6 milhões, 8 milhões só de judeus. Só no Holocausto. Só no Holocausto. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui com a minha amiga Rebeca e meu amigo Francelino é que em 1973 a Inglaterra o Reino Unido entra no mesmo bloco econômico que a França e a Alemanha, e as três potências que protagonizaram uma matança na primeira metade do século XX agora protagonizam a mais inspiradora proposta de união internacional, né? Isso é uma conquista muito forte e por isso mesmo nos dói tanto a saída do Reino Unido. Sim. Né? O Brexit é de certa forma uma derrota do esforço globalista. Com certeza, mas é também importante notarmos que os blocos econômicos estão em crise. O Mercosul está em crise, o NAFTA está em crise. Os blocos econômicos, segundo o professor Milton Santos, representam os filhos da globalização. E a globalização não anda bem. Movimentos radicais, movimentos anti-globalização, vêm para comprometer o bem-estar desses blocos. Fica atento, blocos econômicos pode ser, né, pode aparecer na nossa prova, mas é como Israel falou, mais do que uma questão de prova, eu queria que você entendesse também como é que os países agora se relacionam. Porque, principalmente depois da Guerra Fria, a tendência foi não ter mais uma relação bilateral entre os países, mas uma relação entre blocos. Não é o Brasil que fecha negócios com a Alemanha, é o Mercosul que fecha com a União Europeia. E é isso que também nos causa aí uma certa preocupação com a saída do Reino Unido do bloco. Todos os acordos que a União Europeia firmou com o mundo inteiro, o Reino Unido não fará mais parte desses acordos, ou pelo menos é o que tudo indica, já que todas as proposições foram rejeitadas pelo parlamento britânico. Rebeca, então ele estaria sujeito justamente a uma estaca zero, onde toda a relação diplomática teria que ser reconstruída. Perfeito, e não só diplomática, mas principalmente econômica. Nojento! Então, de 73, nós evoluímos, então, porque com a entrada do Reino Unido, passamos para um outro bloco que foi... Na verdade, na década de 80, novos países foram chegando. Isso. Em 81, inclusive ano que eu nasci, chegou a Grécia. Eu costumo falar, inclusive, que o Memorial JK também ali, né, que o Niemeyer fez, é de 81. Eu fico toda... Você, cara, com certeza. É a nossa dama. E eu sempre faço isso, queridos, para que você faça também associações com a data que a mamãe nasceu, a data da vovó. Então, não há nada melhor do que você associar o conhecimento através, né, de datas familiares, alguns eventos que te marcaram. Essa é a maneira mais prática de você absorver o conhecimento. Em 81, entrou a Grécia. Em 86, entra Portugal e Espanha. Na década de 90, como não tem mais Guerra Fria, entra a Noruega, não. Entra a Suécia, a Finlândia e também a Áustria. Inclusive, Noruega e Suíça nunca fizeram parte da União Europeia. Né? São países muito elegantes, né? São países com índice, né, de um IDH, uma qualidade de vida assim, altíssima. Eles acreditam até que se entrarem no bloco podem até comprometer nessa questão do bem-estar. Então, Suíça e Noruega não fazem parte do bloco. Depois, nos anos 2000, adentraram países do leste europeu, países que na época da Guerra Fria eram socialistas. E aí entra Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, entra Eslovênia, Eslováquia, entram vários, né? Ali Malta, a ilha de Malta, não é? A ilha do Chipre, o Chipre é da União Europeia, né? O Chipre está ali do lado de Israel, mas está ali no Mediterrâneo, a capital do Chipre é Nicósia, né?
Então o Chipre também tá. Rebeca, nunca ouvi falar do Chipre. Vai no mapa. E olha, se você tem um adolescente ou uma criança em casa, você tem o dever moral de providenciar um mapa. Tá? Um mapa mundi. Fez tanta diferença na minha infância. E na minha, adoro o mapa. Eu sou a rainha do Atlas. Incentive as pessoas dentro de casa também, providencie um mapa. Tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, a União Europeia ela foi recebendo novos membros, a União Europeia ela foi amadurecendo e hoje ela tem 28 membros. Não é qualquer bloco econômico que tem essa robustez. A União Europeia tem 28 membros e um detalhe, nem todos os 28 adotam o euro. Dos 28, 19 adotam o euro. Aí eu queria te fazer uma pergunta, Francelino, você que é todo viajado, você que acabou de chegar lá do Reino Unido, né? Porque eu vi várias fotos suas com a sua senhora lá em Londres. Qual é a moeda do Reino Unido? O Reino Unido adotou ou não adotou o euro? Não adotou o euro. Eles não adotaram e é a moeda mais cara que se tem, né? A famosa Libra, né? É a moeda onde vem a rainha, né? A cara da rainha. A cara da rainha. Você sabe que dizem que isso foi um dos motivos para eles não adotarem o euro. Nós vamos ter uma moeda que não tem a rainha, Não dá. Não dá mesmo. E a Rebeca, certa vez nós conversamos sobre isso, o bloco econômico, quando adota a moeda, talvez isso tornasse mais difícil a saída do próprio Reino Unido se tivesse adotado a moeda. Como eles não adotaram a moeda, não tiveram filhos, né? Eu achei isso brilhante da sua parte. Como eles não tiveram filhos, então isso fica mais fácil para sair. O divórcio sem filhos é sempre mais fácil. É mais fácil. Mas todo divórcio você fica sem grana, então cuidado, viu? Cuidado, porque o Reino Unido vai ter que pagar uma multa para sair do bloco. Tá? Essa multa aí gira em torno de mais de 50 bilhões de dólares. Mas já que a gente está falando sobre moeda, a moeda surge a partir de que momento? Porque esse momento também histórico e importante. Na década de 90 e 92 acontece o Tratado de Maastricht, fica na Holanda. E lá em Maastricht eles dão um pulo, eles dão um salto, onde eles propõem uma união econômica. Então foi proposta uma união econômica em 92. Demorou 10 anos para que a moeda se materializasse. O euro surge em 99 apenas em relações bancárias. O euro surge em 99 apenas virtualmente. Era uma moeda virtual. Em 2002 virou cédula, virou moeda. Então em 2002 os países adotam o euro. A materialização mesmo em 2002. Em 99 já existia, mas era moeda só de virtual bancária. E a ideia surgiu em 92 em Maastricht. Para você que está assistindo aí, a gente pega atenção nisso. Era uma espécie de Bitcoin, só que não tinha materialização dele. Então, para você entender melhor, para você que é novinho, tá? Era um Bitcoin à moda antiga, né? E aí foi amadurecendo, e lembrando que alguns países não adotam o euro porque não querem, e outros não adotam porque não podem. Então países como, por exemplo, a Polônia não pode, ela não tem uma economia que capacite a ela a adoção do euro. O Reino Unido, ele tinha tudo para adotar, mas ele não quer. Dinamarca também, né? Dinamarca não quer, porque também é monarquia. Suécia também não quis adotar. Agora, então, Suécia, Dinamarca e Reino Unido não quiseram adotar. A experiência com a Grécia, quando a Grécia ingressou, a Grécia tinha moeda, a moeda era o euro, ou não? A primeira moeda da Grécia, a moeda mais antiga do mundo, dracma, né? E depois a moeda foi substituída pelo euro. Gente, olha que loucura. Na Bíblia tem o dracma, tem uma história de uma senhora que perde uma moeda de dracma. É a moeda grega até Você lembra qual é a passagem, né? Quer dizer, a moeda mais antiga do mundo morreu e os ingleses não abriram a mão da rainha. Deixa eu perguntar uma coisa. Você lembra qual era a passagem? Até para depois a gente mencionar? Lembra? Eu lembro. É uma passagem muito bonita que fala de uma mulher que perde uma moeda de dracma e chama os vizinhos para ajudarem a procurar. E quando ela acha a moeda, eu não me lembro muito bem a história, que eu não sou tão Caxias assim de estudar. Mas eu lembro, quando ela acha a moeda, ela dá uma festa. Legal. Muito bom. Então a moeda não era só valor, né? Era também uma... E a vizinhança toda ajudou ela a encontrar a moeda. Isso aí. Nós vamos procurar essa passagem. Lembra que a gente estivemos no final de semana juntos e falávamos sobre isso, né? Celebrar um momento importante, lembra isso? Celebra que achou a moeda gastando a moeda. Muito bacana. Legal. Enfim, aí teve a moeda, e depois da moeda, aquela
questão lá do artigo 50, o negócio que tinha isso. O Tratado de Lisboa. Sim. O Tratado de Lisboa é considerado a Constituição da União Europeia. Artigo 50, não é isso? O artigo 50 é o artigo que prevê a saída de algum membro. Nunca antes tinha sido evocado. E aí o Reino Unido vai lá, dia 29 de março de 2017, e provoca o artigo 50. E por que essa data é tão importante, pessoal? Porque aí o que acontece? Nós temos um prazo para constituir essa saída. Esse prazo de 2 anos é um prazo que aí consolida a saída desse membro dentro do bloco. Então isso é muito importante. Então dia 29 de março de 2019, nós vamos ter essa concretização. Dos 2 anos. Né? E prazo máximo para sair do bloco. Isso, porque quando fizeram um plebiscito, isso é importante ser mencionado, né? E aí o Israel até comentou aqui, nós tivemos o plebiscito. Em junho de 2016. E o povo disse que queria mesmo a saída. Os britânicos bem falaram, apertado. Foi quase metade, mas uma pequena diferença aprovou o Brexit, a saída. Aliás, a gente tinha que falar sobre isso, né? Essa saída, gente, do Brexit, ela está num contexto de crise do pensamento globalista. Está num contexto de crise da percepção das pessoas sobre os efeitos da globalização. O Brexit vem no mesmo movimento mundial que leva Trump ao poder nos Estados Unidos. Ou Bolsonaro à presidência no Brasil. É um movimento que de certa forma demonstra a preocupação das pessoas com os efeitos da globalização. A perda da identidade, a perda da identidade nacional. Agora esse muçulmano vindo morar aqui, eu que sou católica, né? Essa mulher cheia do pano aqui, a gente anda, né, com o braço de fora. Então, e outra coisa, nós não estamos aqui para dizer o que é certo ou o que é errado. Isso é importante. Nós não estamos aqui para aplaudir o Trump ou vaiá-lo. Nós estamos aqui só para tentarmos entender, né, os aspectos. Então, não politize. Nossa aula o que menos a gente quer fazer aqui é politizar algo. É claro que o Israel é uma figura política hoje, mas esse é o momento também dele se desprender. É um momento de análise mais fria. Mas porque os argumentos antiglobalistas e os argumentos globalistas são argumentos muito sólidos. Sim. São argumentos muito sólidos. Quer dizer, há uma reação ao multiculturalismo, que é uma reação antiglobalista. Quer dizer, ok, eu recebo muçulmanos, mas até que ponto eu sou obrigado a receber pessoas que não se esforçam em assimilar os meus costumes? Eu sou o país que estou recebendo essas pessoas. Você está chegando na minha casa... Você chega na minha casa e quer ditar como eu me comporto à minha mesa? Né? Então, são argumentos muito sólidos também. E ao mesmo tempo eu tenho que respeitar, né, a sua diferença, as suas particularidades. Isso. Né? Então, não é um assunto simples e que você simplesmente se põe de um lado ou do outro e pronto. Não, aqui o desafio é explicar isso. Vamos lá. O principal motivo emocional que leva uma metade dos ingleses e um pouquinho mais a votar a favor da saída é o medo de que a política de imigração do Reino Unido perdesse a autonomia de tal forma que quem decidisse as regras de imigração para a Inglaterra fosse a União Europeia. Então você tem o maior desastre de refugiados desde a Segunda Guerra acontecendo nesse período, né? A guerra síria, o conflito no Afeganistão, a miséria absoluta na Somália, na África. E então você tem um conjunto de refugiados se lançando ao Mediterrâneo com todos os perigos dos mares para tentar chegar à Europa. Israel. Isso é nítido, né? Porque você, quando viaja para o exterior, quem tem a oportunidade de ver, você vai à Europa, constatar que você enxerga de africanos, muito africano dentro da Menino, até aqui no Brasil, quando você vai lá no Rio de Janeiro, na praia, vendendo óculos, vendendo até o biscoito Globo agora, né? Em Tabatinga, ali na Praça do Relógio, o cara do Senegal, do sei lá de onde, né? E aí você imagina que a União Europeia quer tratar o assunto da migração de maneira coletiva, quer dizer, a União Europeia como um todo vai tratar a migração.
a crise de refugiados. E a tendência da União Europeia é tratar esse assunto de maneira liberal. Claro. Venham, Sim. vamos receber. Né? Agora, há uma reação das pessoas comuns a isso. Né? Quem vota a favor da saída da Inglaterra da União Europeia são as pessoas que moravam no interior e que tinham pouco contato com os imigrantes. Geralmente pessoas mais e não mais até não necessariamente mais humildes, mas mais conservadoras, pessoal do interior, a minha cultura, a minha rainha, minha moeda. Exatamente. Né? Quem mora na cidade mora em Londres, cosmopolita, já está acostumado. Como é que é o nome daquele bairro lá em Londres? É Camden? Notting Hill? Não, tem um que a Amy Winehouse morava e tem travesti no meio da rua e tem gente. Eles convivem com. Como você estava falando, Londres convive com esse essa diversidade, multiculturalismo. Então, às vezes, choca mais quem é do interior. Exato. Né? Quem é mais. Muitos indianos, sabe? Londres, muitos. Enquanto na França Tudo a gente tem taxista. muito africano. Não, comerciantes, Rebeca. Muitos comerciantes Porque no mesmo. Canadá eles são taxistas. Aquelas lojinhas, também. sabe essa espécie de lojinhas de R$1,99 que nós temos aqui? Lá tem muitas lojinhas que vendem os souvenirs, né, famosos. Todos eles lá, tem muitos Indianos, paquistaneses, muitos. São países cuja riqueza vem da migração, Sim. vem né, dos imigrantes e tal, mas que nesse momento havia uma percepção de ameaça, né? Momento de crise econômica. Momento de crise É o momento de se proteger. E ó, Israel, quando a gente não tem dinheiro no bolso, a gente fica num mau humor. Não sei se você é assim. Então, menino. emocionalmente falando, o medo de que o Reino Unido fosse invadido por refugiados nessa grave crise síria, afegã, crise do continente africano, esse medo levou a essa pequena diferença que deu vazão ao Brexit. E teve gente trabalhando esse medo, né? Quem liderou o movimento pelo Brexit foi o Boris Johnson. Tem até um livro dele aqui, ele faz uma biografia do Churchill. Eu particularmente gosto muito dessa biografia, porque ela é simples, direta, é maravilhoso esse livro aqui. Não tá o cabelo dele, né? Porque o cabelo dele que é o máximo, né? Ele tem... É maravilhoso. Mas o Boris Johnson, que escreveu esse livro, foi a grande figura pública de defesa do Brexit. Agora vejam que interessante. Ele não imaginou que fosse ganhar. Ele imaginou que o Brexit seria derrotado. Quando ele ganhou, então viraram para ele e falaram: agora que o senhor conseguiu convencer o Reino Unido a sair da União Europeia, assuma o primeiro ministério e conduza a saída. Claro. E ele disse: já que você deu a ideia, né? Já que você deu a ideia, Lidera você aí. lidera a saída. Pra ele você- não quis ser primeiro-ministro. Para você entender. Então, na verdade, veio o convite para ele ser o primeiro-ministro, ele não quis. E quem era o primeiro-ministro antes? Era o David Cameron. Exatamente. Mas David Cameron já tinha dito: se o sim ganhar, eu saio. Eu não conduzo. Aí falou pra ele: conduz você que incitou o povo. Exato. Ele falou: eu também não. Eles são todos do mesmo partido. E aí surge a Dama de Gelo. Ela acaba, né, essa figura feminina. A Elsa? Você quer brincar na neve? Aí, podemos chamar então, né? Essa é a Tereza. Para poder ela lembrar, né? É a Elsa. Teresa May, que também é do Partido Conservador, e falou: me dá esse rojão aqui que eu seguro. Agora, interessante, E- né? Particularmente, ela sempre se declarou contrária Contrária. ao Brexit. Mas ela, quando assumiu, ela disse: Se eu vocês terei querem- que entregar ao povo do Reino Unido O que eles Brexit. pediram. Eles pediram, eu vou entregar. Olha que E tá consciência sendo política, muito né? difícil. Consciência política. Eu sou contra, mas como eu tenho que conduzir, meu papel é esse. Ela eu vai vou. entregar Eu o farei. produto. Né? Oi, pessoal! Vocês que estão aí acompanhando o Alguém Me Explica já assistiram a primeira parte do vídeo sobre o Brexit. Agora fique esperto que nós vamos lançar a segunda parte do vídeo, falando sobre as possíveis consequências da saída do Reino Unido da União Europeia.